Vou sim e já comecei a gravar. Estou te Certo. agradecendo por você ter me lembrado. Pronto, já começamos a gravar. Então eu vou repetir essa explicação, certo? Então, para que nós estudamos variação das funções? Imagine que isso aqui é o gráfico do histórico. Histórico que depende do tempo, certo? Então é o histórico da variação da força que age numa suspensão de um automóvel. Se eu vou projetar essa suspensão, só faz sentido projetar essa suspensão para o valor máximo. Tá certo? Agora, como é que eu vou encontrar esse valor máximo se eu não domino a técnica que me leva a ele? Então, o estudo da variação das funções, ele primeiro está baseado na importância de eu determinar o valor máximo de algumas grandezas e o valor mínimo de outras grandezas. Por exemplo, eu sou engenheiro químico, eu não entendo nada de química não, tá? Se tiver candidatos a engenheiro químico na sala, não espere que eu sou de uma outra área, tá? Eu sou da área da mecânica. Mas vamos imaginar que eu sou engenheiro químico e projetei uma planta processadora. Então, o tempo de processamento de uma certa substância, para mim, quando eu estou projetando aquela planta processadora, é melhor para mim que a planta processadora processe num tempo mínimo ou num tempo máximo. Do ponto de vista do lucro, é melhor que o tempo seja mínimo ou que o tempo seja máximo? Hein? O áudio tá cortando um pouco, professor. Se eu puder repetir a pergunta. Eu perguntei o seguinte: eu projetei uma planta processadora que produz, passa pela máquina A, pela máquina B, pela máquina C, etc., e depois sai no final um produto. Certo? Do ponto de vista do lucro, é melhor que o tempo de processamento desse produto seja mínimo ou seja máximo? Tempo mínimo. Pronto, tempo mínimo. Quanto menor for o tempo, mais substâncias, mais produto eu vou para fabricar, vou lucrar mais, certo? Então, ao passo que a força que age na suspensão de um automóvel, eu preciso localizar a força máxima. Para quê? Para projetar a suspensão. Porque se eu projeto com a força mínima, no primeiro buraco que essa suspensão passar, ele vai quebrar. A suspensão vai quebrar. Ao passo que se eu projetar para força máxima e ainda colocar um coeficiente de segurança, para majorar um pouquinho mais essa força, eu vou ter segurança de que qualquer buraco que passar, a suspensão não vai quebrar. Certo? Então, algumas variáveis me interessam o valor máximo, outras variáveis vão me interessar o valor mínimo, o que significa que eu preciso dominar essa metodologia de estudar a variação das funções. Ou seja, determinar máximos e determinar mínimos. Então, a motivação para esse estudo surge daí, da necessidade que eu tenho de determinar o máximo e o mínimo das funções. Beleza? Então, isso é só motivação. Então, vamos falar agora de crescimento das funções. Então, crescimento. Então, vamos começar dizendo o seguinte, ó. Teorema. Isso é um teorema que nós vamos até demonstrar esse teorema, tá? Nem sempre eu demonstro, porque se eu demonstrar tudo também fica chato. Mas algumas demonstrações são necessárias. A gente já falou sobre isso, inclusive eu gravei até um vídeo explicando por que isso, o efeito disso na cabeça da gente e tal, enfim. Então, teorema. Esse teorema diz o seguinte: se f de x é crescente
em x igual a A, então f' de A é maior do que zero. Tá? Por outro lado, esse mesmo teorema fala o seguinte, que se f' de A é maior do que zero, então f de x é crescente em x igual a A. Tá? E a mesma coisa para decrescente, ou seja, se f é decrescente em x igual a A, f' de A é menor do que zero. Segunda parte, se f' de A é menor do que zero, então f de x é decrescente em x igual a A. Tá? Então, primeira parte, parte 1. Vamos pegar o caso da função crescente. Parte 1. F de x é crescente. Se f de x é crescente, acompanha comigo aqui, tá? F de x mais ΔX menos f de x é maior do que zero para ΔX maior do que zero. Tá certo? Vamos fazer um gráfico aqui de uma função crescente, para a gente ver isso. Ó. X, Y, função crescente. Então, deu um acréscimo positivo, ΔY tem que ser positivo, ou seja, Y cresce quando X cresce. Tá? Então, aqui é X mais ΔX, aqui é X. Aqui é Y mais ΔY. Tá? Que é a mesma coisa que aqui em cima é f de x mais ΔX e aqui é f de x. Tá? Então, se ΔX é positivo, então a função cresce. Certo? E f de x mais ΔX menos f de x vai ser negativo para ΔX negativo. Tá certo isso? Todo mundo entendeu o que eu escrevi? Ou seja, para ΔX negativo, eu passei para o lado de cá. Ó. Então, observe que o ponto à esquerda está mais baixo do que f de x. Tá? Então, tá certo. f de x mais ΔX menos f de x tem que ser negativo para ΔX negativo se a função for crescente. Ó, se vocês não perguntarem, eu vou assumir que vocês estão entendendo, tá bom? Então vamos lá. Se f de x, então eu comecei Professor, com... Pois não, professor. pois não. Pode falar. É que acabou de carregar a imagem do que o senhor fez do ΔX negativo. Aí tá com um pouco de delay a imagem com o áudio. Tá, Aí, se o senhor puder dar uma revisada, seria até melhor. tá bom. Então eu vou usar essas imagens que estão aí para repetir, tá? Então, a primeira, ó, se por acaso falhar o áudio, por favor, avisa, tá? Então, a primeira parte desse teorema diz que se f de x é crescente, então a derivada é positiva. Então, claro, eu vou partir de f de x crescente. E se f de x é crescente, é porque f de x mais ΔX menos f de x vai ser positivo para ΔX positivo.
O que é isso? Eu aumento ΔX, desculpa, eu aumento x e y aumenta junto. Certo? Ao passo que, se eu der um ΔX negativo, ou seja, eu recuei para a esquerda de x, então é claro que eu tenho que ter uma diminuição de y, ou seja, f de x mais ΔX menos f de x é negativo. Observe que quando eu estou à esquerda, quando a função é crescente, a altura desse y é menor do que a altura desse. Logo, essa conta tem que ser negativa quando ΔX é negativo. Deu para acompanhar agora? Tá tranquilo, professor. Maravilha. Pronto. Então agora, pessoal, que a gente já viu isso, ou seja, o que foi que a gente viu? Nós vimos que, vou repetir aqui embaixo, que f, se a função é crescente, então f de x mais ΔX menos f de x é maior do que zero para ΔX maior do que zero. Então eu vou aproveitar essa primeira coisa aqui, ó, e vou determinar o sinal dessa grandeza agora, ó, f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Ó, esse é positivo e esse também, logo esse também é positivo, tá certo? Agora, eu vou pegar o outro lado. Eu disse também que f de x mais ΔX menos f de x é menor do que zero para ΔX menor do que zero. E agora eu vou pegar essa razão. Ó. F de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Um é negativo e o outro também, então esse também é positivo. Tá? Então eu chego aqui, conclusão, quando ΔX tende a zero, ou seja, o limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX é f' de x, não é verdade? Então, eu estou vendo que, de fato, independente de eu estar à esquerda ou à direita de x, o sinal da derivada é sempre positivo. Então, eu acabei de provar que se a função é crescente, é verdade que o sinal da derivada no ponto é positivo. Com isso, eu me dou conta que só faz sentido dizer se a função é crescente ou não, ponto a ponto. Ou seja, eu posso dizer que x ao quadrado é crescente, só isso? Não, eu tenho que dizer x ao quadrado é uma função crescente para x maior do que zero. Aí sim. E eu vou dizer que, ao mesmo tempo, x ao quadrado é uma função decrescente para todos os pontos que são menores do que zero. Aí sim. Eu posso também dizer que x ao quadrado é uma função crescente para x igual a 1. Mas eu só posso falar que uma função é crescente e ponto final se ela for uma função que nós chamamos de monotônica, ou seja, ela só cresce ou só decresce. Então, a função monotônica é uma função que a gente chama de só crescente ou só decrescente.
que é o caso das retas, certo? As retas só crescem ou só decrescem. Então eu posso dizer que, por exemplo, y igual a x é uma função crescente, que ela é sempre crescente, ou seja, para todo ponto... Professor, Pode falar. Pode falar. o senhor tá escrevendo alguma coisa no quadro? Não, É porque a nada, minha nada, travou. nada, nada. Não estou escrevendo absolutamente nada. Tá do jeito que você está Tá. vendo aí, só Tudo estou bem. falando. Tá? Pronto, Então eu perfeito. estou dizendo, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu provei a primeira parte do teorema, ou seja, se f de x é crescente em x igual a A, é porque f' de A é positiva. E a segunda parte, que eu não vou provar, para a gente não perder muito tempo, a segunda parte diz que se o sinal da derivada da função no ponto é positivo, então eu concluo que a função é crescente nesse ponto. Tá? Então a primeira, esse teorema, vocês entenderam? Eu vou exemplificar agora. Tá? Sim, professor. Ficou tranquilo. Vamos ver, ó. Exemplo. Y igual a 1 mais x ao quadrado. Y' é igual a 1 mais 2x. Certo? Então, f' de 1... Tá travando aqui, professor. Então eu vou escrever primeiro e depois eu explico. Tá bom? Ok. Então vamos lá. Exemplo. Enquanto eu estava escrevendo, estava travando? Tava assim. Poucos. Mas... Tá terminando agora de escrever. Ah, é? Nossa. Tá ruim mesmo. Nossa, meu Deus do céu. Eu estou enfrentando esse problema mesmo aqui. Não é só na aula, não. Acho que já sei aqui. Ah, Acabou quando você escreveu x igual a menos 1? isso. A última coisa que eu escrevi foi x igual a menos 1, pus um Aqui ponto de parou na frase. exclamação e grifei embaixo. Foi a última coisa que eu escrevi. Isso, já foi. Pronto. Então, o que eu estava explicando? Exemplo. Y igual a 1 mais x ao quadrado. Derivada y' igual a 1 mais 2x. Quanto vale f' de 1? F' de 1 é 1 mais 2 vezes 1, que é igual a 3. Quanto vale f' de menos 1? É 1 mais 2 vezes menos 1, que é 1 menos 2, que é igual a menos 1. Então eu concluo que essa função 1 mais x ao quadrado é crescente em x igual a 1. Por quê? Porque o valor numérico da derivada em x igual a 1 é positivo. E, ao mesmo tempo, eu concluo que essa mesma função é decrescente em x igual a menos 1. Por quê?
porque f' de menos 1, ou seja, o valor numérico da derivada avaliada em menos 1 é negativo. Tá? Tudo bem? Beleza, professor. Ao mesmo tempo, tem a volta. Ou seja, primeiro eu disse, ó, a derivada é positiva, eu concluo o quê? Que a função é crescente. A derivada é negativa, eu concluo o quê? Que a função é decrescente. Mas eu posso ter o outro lado. Eu posso dizer, a função é crescente. Eu afirmo que ela é crescente. Eu concluo o quê? Que a derivada tem que ser positiva. Por outro lado, se eu afirmo que ela é decrescente, então eu tenho que concluir que o valor numérico da derivada é negativo. Tudo bem? Foi isso que o teorema falou. Tá bom? Posso continuar? Tranquilo, professor. Pronto. Então eu vou apagar aqui para a gente poder continuar. Então, pessoal, o que acabamos de ver? Vamos só relembrar. Acabamos de ver que duas coisas, certo? Tem a ida e tem a volta. Se uma função é crescente em x igual a a, significa que o sinal da derivada neste ponto é positivo. E ao contrário, a volta. Se o sinal da derivada é positivo, eu concluo que a função é crescente. A mesma coisa é válida para a função decrescente. Tudo bem? Sim ou não? Não tem nada escrito no quadro, tá? Eu quero só saber se vocês acompanharam a explicação. Tudo bem. Então, vamos ver agora máximos e mínimos das funções. Vamos ver primeiro, claro, a definição matemática de máximo, tá? O ponto x igual a x1, claro, y igual a y1, certo? O ponto x igual a x1 é um ponto de máximo Ó, a última coisa que eu escrevi aí foi qualquer que seja ΔX. Tá com atraso ainda o vídeo aí? Já foi. Já foi? Vai agora. Foi aí? Já Pronto. foi. Então, definição matemática de máximo. O ponto x igual a x1 é um ponto de máximo da função y igual a f de x se f de x1 mais ΔX menos f de x1 for menor do que zero, qualquer que seja ΔX. Tá? Então, aí está. x1
f de x1 e f de x1 é um ponto de máximo. Então, quer eu corra para a direita, ou seja, ΔX positivo, quer eu corra para a esquerda, ΔX negativo, observe que f de x1 sendo o ponto mais alto, então f de x1 mais ΔX vai ser sempre mais baixo do que f de x1. Portanto, essa diminuição tem que ser negativa, qualquer que seja ΔX, se x1 for um ponto de máximo. Alguma dúvida sobre isso? Não, tranquilo. E claro, definição de mínimo é análoga, certo? Eu vou de novo anotar e depois eu explico. Pronto, então agora a última coisa que eu escrevi foi qualquer que seja ΔX. Aqui já foi. Então é provável que nos outros também tenham ido. Então, observe que f de x2, no caso do mínimo, é o ponto mais baixo. Então, tanto faz eu correr para a direita ou para a esquerda, que eu vou ter um ponto mais alto. Então, essa conta tem que dar positiva. Ok? Então, eu tive a definição de máximo e definição de mínimo. Certo? Então, não confundir Professor? Pois não? Pode falar. Ah, você tá escrevendo, né? Eu estou escrevendo para depois falar, porque acho que Não, pode se terminar. fizer as duas coisas, Certo. acho que atrapalha. A última coisa que eu escrevi aí agora foi a palavra função. Tudo bem aí? Valor da função, né? Isso, Aqui apareceu. isso. Então, pessoal, Sim. não confundir máximo e mínimo com o maior e o menor valor da função. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vou pegar um extrato aqui de uma função assim, ó. Daqui até aqui, ó. Menor valor, certo? Maior valor, ó. Menor valor, maior valor. Máximo, 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 máximo. Mínimo, 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 mínimo. Tudo bem?
Fiz um gráfico aí agora. Já Não carregou apareceu? aqui não. Eu fiz um gráfico agora, embaixo da expressão não confundir. Parece que agora foi. Já apareceu aí? Sim? Já, professor. Pronto, então eu estava explicando. Apareceu. Certo. Eu estava explicando que neste gráfico que eu fiz, eu tenho um menor valor aqui, nesse extrato, um maior valor aqui. Certo? Daqui eu tenho um máximo, 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 máximo. Por sua vez, tenho mínimo, 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 mínimo. Tá bom? Agora vamos fazer um outro caso aqui. Professor, Pois não. Pois não. então se tomar intervalo todo completo, tem vários pontos máximos e mínimos? Isso. Eu estou querendo explicar, claro, pode ter vários máximos e vários mínimos. Basta você ver a senoide, né? A senoide tem infinitos máximos e infinitos mínimos, tá? Ok. Ó, embaixo da expressão maior e menor, eu fiz outro desenho. Já está aparecendo aí? Já apareceu aqui já. Pronto. Então, nesse extrato do gráfico que foi feito aqui, eu tenho aqui, ó, o menor valor, ó, coincidente com o mínimo, e o maior valor coincidente com um máximo. Então, tudo pode acontecer, certo? Agora, eu continuo tendo máximo, 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 mínimo, 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 tá certo? Agora, houve uma coincidência aqui, o menor valor é também um dos mínimos. O maior valor é também um dos máximos. Tá? Entenderam a diferença entre maior valor, menor valor, máximo e mínimo? Entendi, professor. O máximo e o mínimo é necessariamente um pico ou um vale na vizinhança do ponto. Certo? Então eu não vou olhar o intervalo todo, eu vou olhar a vizinhança daquele ponto. Tudo bem? Perfeito. Pronto. Então vamos continuar aqui. Deixa eu trocar de novo a cor. Então, ó, vamos ver agora uma coisa, assim, é uma das coisas mais importantes dessa aula de hoje, tá? A gente vai ver agora a condição necessária para ocorrência de um extremo. A última coisa que eu escrevi agora foi y igual a f de x. Vocês conseguem ver?
Dá para ver. Sim, professor. Beleza. Então, ó, o que é um extremo? Essa expressão extremo é usada tanto para máximo como mínimo. Tá? Então faz sentido, né? São o extremo para cima, o extremo para baixo. Máximo ou mínimo. Então, toda vez que parece numa questão de prova, determine os extremos da função tal. É a mesma coisa que está perguntando. Determine os máximos e os mínimos da função tal. Tudo bem? Vocês entenderam isso aí, pessoal? Sim, professor. Muito bem. Então vamos lá. Outra expressão aqui que a gente vai ver agora é uma coisa chamada ponto crítico. O que é um ponto crítico? É um candidato a extremo. Certo? Então agora eu coloquei aí no quadro o significado de ponto crítico. Quando nós falarmos ponto crítico da função. Apareceu. Então eu estou explicando o significado da expressão ponto crítico. O que é um ponto crítico? É um candidato a extremo. Em outras palavras, é um candidato a máximo ou a mínimo. Tá bom? Então, pessoal, quando eu aplico a condição necessária, eu descubro quais são os candidatos a extremo. Então, eu escrevi agora uma frase aí, que é: ao aplicar a condição necessária, descobrem-se os candidatos a extremo da função. Conseguem ver essa frase? Apareceu sim. Que é a mesma coisa que determinar os pontos críticos, porque os pontos críticos são os candidatos a extremo. Tá? Então é isso que a gente vai ver agora. A condição necessária para a ocorrência de um extremo na função. Tá? E toda vez que a gente, na filosofia, isso é da filosofia, tá? Condição necessária, eu estou determinando candidatos. Tá certo? Então ainda não estou determinando os extremos. Estou determinando os candidatos a extremo. Tá bom? Então, para a gente tentar ganhar um pouco de tempo aqui, eu não vou provar isto que eu vou escrever agora, embora fosse bastante interessante provar. É só para a gente ganhar tempo, porque como a tela está travando, a gente está perdendo um pouco de tempo, né? Então, condição necessária.
certo? Condição necessária. Professor, Pois não, professor, pois não. Miriam que perguntou Como é? pode ser máximo e seu ponto crítico mínimo ao mesmo tempo. Sim, claro que pode. Por exemplo, quando você vai fazer um vestibular, ou você vai fazer um concurso público, quando você não é candidato àquela vaga? Sim ou não? isso. Então, quando você passa a ser aluno ou passa a ser funcionário, não é isso? Não é? Então o cara que virou funcionário um dia não foi candidato? É. Mas todo candidato passou e virou funcionário? Não, né? Então, é a mesma coisa. Tem pontos críticos que são máximo ou mínimo e tem pontos críticos que não são nada. Tá? Entendi. Então agora o que a gente está fazendo? Estamos descobrindo quais são os candidatos a máximo ou a mínimo. E para isso eu vou resolver duas equações. A primeira equação eu vou igualar f' de x igual a zero. E a segunda equação eu vou pegar a expressão da derivada e ver se há algum ponto onde ela não exista. Certo? Então eu vou dar dois exemplos aqui. Primeiro exemplo. Professor, essa primeira condição aí é o teorema de Rowley. Fale sobre isso. Teorema de quê? De Rowley? O teorema de Rowley, ele não fala O sobre isso aí? teorema de Rowley, É. mais ou menos, né? Porque na verdade o F' de teorema x de igual a zero. não, ele fala das raízes da derivada, mas ele fala o seguinte, que se uma função se anula nos extremos do intervalo AB, então existe um ponto x igual a c interior a esse intervalo AB, dentro, ou seja, C pertence ao intervalo AB, onde f' de c é igual a zero. Então ele fala, tem uma condição. Primeiro, a função tem que ser derivável no intervalo, e segundo, a função tem que se anular nos extremos. Aqui não, aqui você pode ter uma função que não se anula nos extremos e tem máximo, tem mínimo, não tem problema. Não tem parábolas que estão exclusivamente acima do eixo do x ou abaixo do eixo do x exclusivamente. As que estão exclusivamente acima tem mínimo, não tem? Sim. E as que estão exclusivamente abaixo tem máximo. Isso significa que a derivada se anula, mas a função não se anula nos extremos. Né? Então o teorema de Rowley ele fala disso. Ele fala das raízes da derivada quando a função se anula nos extremos, ou seja, f de A igual a f de B e ambos são iguais a zero. Iguais a zero, né? Esse é o teorema de Rowley. Agora, aí eu não quero entrar nessa seara agora não, para não complicar muito, tá? Mas tem uma forma da gente aplicar o teorema de Rowley a isso aqui. Mas aí vai dar um pouco de trabalho para eu explicar e a gente vai fugir do foco. Então vamos ficar no foco aqui agora, e o foco é condição necessária para a ocorrência de um extremo, ou seja, eu vou aplicar a condição necessária e vou descobrir os candidatos. Qual é essa condição? F' de x igual a zero ou f' de x não existe. Tá?
Ou seja, o que essa condição está dizendo? Essa condição está dizendo que eu vou escrever aqui agora em vermelho, tá? E depois eu vou ler. Essa condição está dizendo assim, ó. Professor, Pois não. você está escrevendo? Estou. Então, pessoal, a última coisa que eu escrevi aí foi f' de Que deu x1 igual a zero. um delay. Mas eu estou fazendo isso, você deve ter entrado na aula agora, não é, Luiz? Que eu estou fazendo já isso que o pessoal pediu. Não, professor, tem algum tempo, eu copiei aqui, ó. Ah, é? É porque eu Eu já estou copiei aqui a fazendo isso condição há um necessária. tempo. F de x igual a zero. Ah, ok, mas é porque É eu porque estou quando eu fazendo. olhei, só tinha só essa linha aí de cima, agora apareceu um bocado aqui. Tá. É porque eu estou fazendo assim já há um tempo. Que as pessoas me pediram, eu estou primeiro copiando, esperando a frase aparecer para vocês e depois explicando, tá? Então o que eu escrevi agora em vermelho foi Ah, então foi se isso, então. x igual a x1 é extremo da função y igual a f de x, então f' de x1 é igual a zero ou f' de x1 não existe, tá? Mas a recíproca não é verdadeira. A ida é verdade, ou seja, se x igual a x1 é extremo da função y igual a f de x, então f' de x1 é igual a zero ou f' de x1 não existe, tá? Mas se eu disser que f' de x1 é igual a zero, isso não implica que x1 é um extremo da função. E também eu posso dizer que f' de x1 não existe e x1 não ser extremo da função. Também. Tá bom? Então, por isso que é um candidato, porque eu digo, ó, a derivada se anulou, então é candidato. Depois eu preciso tirar a prova se ele é candidato só ou se ele é de fato um extremo. Tá legal? Então vamos ver aqui dois exemplos. Posso apagar essa parte aqui, pessoal? Peraí, professor, um momento. Professor, essa condição faz o valor ser o candidato ou já ser o extremo? Posso ir? Professor, Sim. Pode falar. essa condição necessária faz o valor já ser um candidato ou já ser o extremo? Não, já falei isso aqui. Vou repetir de novo. A condição necessária determina
candidatos a extremo. Não determina os extremos. Beleza. Vou dar 2 exemplos aqui. Vou dar um só, que é fácil. Esse aqui é fácil de ver. Ó. Ok, professor, pode seguir com os exemplos. X ao cubo. Tá? Y' é 3x ao quadrado. F' de 0 é igual a 0. Mas x igual a 0 não é extremo. Certo? Ao contrário, a função está crescendo aqui. Ó. Na origem, a função está crescendo. Tudo bem? Então é isso que eu estou falando justamente. Se f' de x é igual a 0, eu descobri um candidato. Mas ele pode não ser extremo. Beleza? Muito bem. Então, vamos ver aqui os exemplos, tá? Determine os pontos críticos, ou seja, os candidatos a máximo ou a mínimo, das funções a seguir. Primeira função, y igual a x ao cubo sobre 3 menos 2x ao quadrado mais 3x mais 1. E número 2, y igual a x menos 1, que multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado. Tudo bem? Então, no primeiro caso, eu vou derivar y' é x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, y' é igual a 0 para x igual a 1 ou x igual a 3. Conseguem ler o que eu escrevi aí? A última coisa que eu escrevi Explica foi... aí novamente aí, professor. Oi? Oi? Explica de novo essa primeira questão aí. Eu vou explicar, porque lembra que a gente Explica para fez mim de novo. Sim. Lembra que a gente fez um trato que eu ia escrever primeiro e depois eu ia explicar? Por causa do atraso que às vezes tem? É justamente isso que eu vou fazer agora. Eu preciso Sim, saber primeiro se já apareceu o texto todo para vocês aí. A última coisa que eu escrevi foi a palavra condição. já. Pronto, então vamos lá. Condição. Então
Primeiro caso aí, primeiro exemplo é a função y igual a x ao cubo sobre 3 menos 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Tá? E é essa função que eu estou resolvendo primeiro. Então, o primeiro passo para determinar os pontos críticos. Se eu tenho que resolver duas equações, a primeira equação y' igual a zero e a segunda equação y' não existe, eu preciso da expressão analítica da derivada, concordam? Então, primeiro, Sim, eu professor. determinei a derivada. A derivada daquela função lá em cima é x ao quadrado menos 4x mais 3. Tudo bem? Então, agora, se eu sei que y' é x ao quadrado menos 4x mais 3, eu igualo y' igual a zero, ou seja, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero, e descubro que isto é verdadeiro para x igual a 1 ou para x igual a 3. Tudo bem? Essa primeira parte? Bem fácil, né? Ou seja, eu vou resolver aquela equação do segundo grau. Que equação do segundo grau? X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Tá bom? Então agora eu vou pegar esta mesma expressão. Que expressão? X ao quadrado menos 4x mais 3. E vou ver se existe algum valor de x pertencente ao domínio da função para o qual y' não existe. E eu vou chegar à conclusão que este ponto não existe também, ou seja, não tem nenhum ponto, nenhum valor de x que torne essa derivada inexistente. E eu vou explicar por quê. Porque para os polinômios, qualquer que seja o grau do polinômio, ou seja, f de x é um polinômio. De que grau? De qualquer grau. Ou seja, qualquer que seja o grau do polinômio, Pn de x, Pn de A, qualquer que seja A, existe. Tá certo isso que eu falei? Ou seja, se A é um valor pertencente a R, eu consigo avaliar o valor desse polinômio para qualquer que seja A. Então, como a derivada é um polinômio do segundo grau, então não existe nenhum valor de x que torne esta derivada inexistente. Tudo bem? Entenderam isso? Aí, pessoal? Sim, professor. Maravilha. Então, por isso que quando eu fui tentar resolver a segunda equação, que é y' não existe, eu não encontrei nenhum valor de x. Então, a resposta a esse primeiro problema é x igual a 1 e x igual a 3 são pontos críticos da função. Ok? Daquela função lá de cima. Tá bom? Agora vamos prestar bastante atenção nesse segundo caso, tá? Segundo caso aqui, a gente tem que... Eu vou tentar ir devagar
para a gente poder entender tudo que eu vou falar, tá? Então, no segundo caso, y é igual a x menos 1 vezes x elevado a 2/3, tá certo? Já aparece aí para vocês? Apareceu. Pronto, então y é igual a x menos 1 vezes x elevado a 2/3. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar o valor da derivada primeira. Aliás, desculpe, a expressão analítica da derivada primeira. E isso aqui é um produto. Que produto? X menos 1 multiplicado por x elevado a 2/3. Tá bom? Então, x menos 1 eu vou chamar de U. E x elevado a 2/3 de V. Então, meu y' é U' mais UV'. U' é 1. Vezes V, x elevado a 2/3. Mais U, que é x menos 1, vezes a derivada de x elevado a 2/3, que é 2/3 vezes x elevado a menos 1/3. Tudo bem essa derivada aí, pessoal? Tranquilo, professor. Massa. Então, vamos começar a simplificar. Y', então, é x elevado a 2/3 é a raiz cúbica, desculpe, de x ao quadrado, mais 2 vezes x menos 1 sobre 3 vezes a raiz cúbica de x. Tudo bem? Então, denominador comum, 3 raiz cúbica de x. 3 raiz cúbica de x dividido por 1 dá 3 raiz cúbica de x. Vezes a raiz cúbica de x ao quadrado dá 3x. Tudo bem? Por que que dá isso aí, ó? Porque, na verdade, eu estou multiplicando 3 raiz cúbica de x por raiz cúbica de x ao quadrado, que dá 3 vezes a raiz cúbica de x ao cubo, que é 3x. Tranquilo. Massa. Então, o primeiro termo ali deu 3x. Vamos ver o segundo agora. 3 raiz cúbica de x dividido por ele mesmo dá 1. Vezes 2 vezes x menos 1 dá mais 2 vezes x menos 1. Então, essa derivada é tá certo? Então, y' é 5x menos 2 beleza? Beleza. Massa. Então, vamos continuar. Então, eu preciso resolver duas equações. Então, primeira equação, y' igual a 0. Eu vou zerar o numerador. Então, 5x menos 2 igual a 0 implica x igual a 2/5. Certo?
Agora eu vou resolver a outra equação. Y' não existe. Vou zerar o denominador. Então, 3 raiz cúbica de x igual a zero. X igual a zero. Então, eu concluo que os pontos x igual a zero e x igual a 2/5 são pontos críticos da função. Então, x igual a zero veio de y' igual a zero e x igual a 2/5. Aliás, desculpa, o contrário. X igual a zero veio de y' não existe. E x igual a 2/5 veio de y' igual a zero. Tudo bem? Professor, esse y' igual a zero poderia ser com um denominador? Eu não entendi por que Claro escolheu que um ou outro. não. Divisão por zero pode? Não, indeterminação, né? Não, não é indeterminação. A gente viu isso no limite, né? No limite a gente viu duas coisas. A gente viu que quando eu calculo um limite quando x tende a zero, x é igual a zero? Não, se aproxima. Não. X é mas ainda que se aproxime indefinidamente de zero, nunca será igual a zero, tá certo? Sim. Pronto. Então é justamente isso que me permite calcular os limites que são que formam as indeterminações. Tá? Agora, segundo ponto. Quando eu digo f de zero, x é igual a zero? Sim. Pronto. Então, tranquilo. Então, neste caso dessa derivada, que eu vou marcar ela de vermelho aqui agora. Essa derivada aqui. Existe f' de zero? Não, né? Porque vai ficar o zero no denominador. Isso, não tem. Porque aí não Ok. é igual ao limite. Se fosse um limite, a gente podia pensar, mesmo assim não seria indeterminado, porque o numerador não zera. Tá? Eu ia dizer que era ou mais ou menos infinito. Tá? Mas a gente aprendeu que não pode divisão por zero em R. Então, nesse caso, f de zero não existe. Aliás, f', né? F' de zero não existe. É por isso que zero, x igual a zero, é também um candidato a extremo. Certo. Que é esse ponto que resolve a equação y' não existe. Tá? Beleza? Tranquilo? Sim, professor. Massa! Então, Professor, pois não. se for uma função polinomial, Ah, não vai ter essa parte aí de não existe, não, né? sim. Se a derivada for polinomial, não precisa resolver essa segunda parte, que a y' não existe.
Não precisa resolver. Tá bom? Tá bom. Professor, retoma novamente a número 1, por favor. A explicação número 1. Primeiro exemplo, esse aqui. Isso. Isso. O que foi que houve Após a aqui? derivada. Após a derivada. Você derivou ali. Eu Depois, derivei, quando você foi para as igualei a condições. zero, descobri que x igual a 1 ou x igual a 3 fazem com que a derivada seja zero. Sim. Mas não tem ponto que satisfaça essa condição, y' não existe. Certo. Por quê? Porque, ó, se y igual a Pn de x, tanto faz ser grau 1, grau 2, grau 10, grau 1000, grau 3000, tanto faz. Certo? Pn de A existe, qualquer que seja A pertencente a R. Ou seja, eu posso calcular Pn de 1, Pn de 2, Pn de 20, Pn de 1000, Pn de 5000, Pn de 200.000, desde que A seja um número concreto. Ou seja, não pode ser abstrato. Ah, professor, não pode ser infinito. Realmente não pode, mas infinito é abstrato. Certo? Infinito não é real. Tá? Então, qualquer que seja A pertencente a R, Pn de A existe. Ou seja, ele é possível de ser calculado. Eu posso atribuir um valor a Pn de A. E ora, se eu tiver um polinômio, a derivada não é outro polinômio? Sim. Então não existe nenhum ponto em R, mas nenhumzinho mesmo. Nenhum. Zero, 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 zero. Que seja capaz de resolver essa equação aí, y' não existe. Por quê? Porque para qualquer polinômio, desde que os valores de A sejam reais, 0, 1, 20, 50, menos 10.000, desde que seja um valor concreto, eu posso calcular o valor dessa derivada. Então, não existe nenhum valor real que implique uma derivada inexistente. Entendeu? Entendi, sim. Tranquilo. Sempre, sem nenhuma exceção, quando for polinômio. Tá? Não preciso nem me envolver com essa segunda parte. Tá bom? Suave. Quem falou aí? Alguém parece que abriu o áudio. Professor Henrique, Pois não? e se por acaso o polinômio for de segundo grau e der menor que zero? Também. Bota aí um delta menor que zero. X ao quadrado mais x mais 5. Delta é menor do que zero. Derivada, 2x mais 1. Coloca qualquer valor de x aí, real. Você consegue Não, aí vai determinar? existir. Hã? Tô falando assim, se a função for do terceiro grau, aí a Sim. derivada cai no segundo grau, delta menor que zero. Também, pô. Você não está falando de raiz da derivada, você não tem. Aí essa função não vai ter nem máximo nem mínimo. Porque a derivada não vai anular. Entendeu? Caiu, agora entendi. Você tem uma equação, um polinômio do terceiro grau, a derivada é do segundo, mas o delta é menor do que zero. Significa que não tem raiz real, tá certo? Isso. Se não tem raiz real, significa que a derivada não se anula, tá certo? Então significa que não tem candidato a extremo. Se não tem candidato, não tem extremo. Tudo bem? É isso. Pronto.
Simples assim. Eu preparei o concurso e ninguém foi fazer a prova. Não tem aprovado. Pô. Ninguém vai assumir o cargo. Certo? Beleza? Eu Estamos posso aqui, tentar... pô, tá? Oi? Estamos aqui, tá todo mundo aqui. Só que demora um pouco de ativar o áudio. Eita lasqueira. É por causa da internet mesmo. Já entendi. É isso. Então, pessoal, vou apagar isso aqui e vou tentar fechar a aula, tá? Que faltam 15 minutos aqui. Mas eu vou tentar fechar a aula agora com a condição suficiente, tá? Então, vimos a necessária, agora vamos tirar a dúvida, vamos matar a pau agora, com a condição suficiente. Condição suficiente é o seguinte, ó. Estudo do sinal da derivada Conseguem ler o que eu escrevi? Estudo do sinal da derivada na vizinhança do ponto. Conseguem ler? Consigo. Maravilha. Então, isso significa que se A E aí, pessoal? Conseguem ver aí? A última coisa que eu escrevi foi função crescente. Apareceu. Maravilha. Então, ó. O que está escrito aí é o seguinte: a condição suficiente ela vai poder ser observada através do estudo do sinal da derivada primeira na vizinhança do ponto. Candidato, claro. Então, se houver troca do sinal da derivada, eu tenho extremo. Se o sinal da derivada não trocar, não tem extremo.
Então, resumindo, se o sinal da derivada primeira muda de menos para mais, eu tenho um mínimo. Ó, lembra que a gente falou que se o sinal da derivada for negativo, a função é decrescente? Lembram disso? Sim, professor. Então, ó, aqui, ó, essa figura que eu fiz aqui, vocês estão vendo, a figura do mínimo? Estão vendo a figura? Professor? Pois não. Sim. Pode falar. A terceira linha aí, a terceira linha, a segunda linha é mais somado com menos, né? Não, de mais para menos, desculpa, aqui saiu errado. Tudo bem, Aqui para, né? era Tá bom. para. Se o sinal muda de mais para menos, eu tenho o máximo. Então aqui, ó, essa figura aqui é uma figura de mínimo, certo? Então observe que à esquerda do mínimo a função é decrescente e à direita ela é crescente. Portanto, à esquerda do mínimo o sinal da derivada tem que ser negativo e à direita do mínimo tem que ser positivo. Tá? Como está aqui, ó. Se o sinal muda de menos para mais, eu tenho um mínimo. Tá? Agora, no caso de máximo, ó, primeiro a função cresce para depois decrescer. Então, à esquerda o sinal é positivo, à direita o sinal é negativo. Então, se o sinal mudar de mais para menos, de mais à esquerda para menos à direita, eu vou ter um máximo. Ao contrário, se o sinal mantém de menos para menos, a função é decrescente. Se o sinal mantém de mais para mais, a função é crescente. Tudo bem? Então vamos ver os dois exemplos que a gente viu há instantes atrás. Ó. A função era x ao cubo sobre 3 mais 2x ao quadrado, desculpa, menos 2x ao quadrado, mais 3x mais 1. E a derivada era x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3 é uma parábola com concavidade voltada para cima, e a gente viu que ela se anula em x igual a 1 e x igual a 3. Tá? Logo, à esquerda de 1, o sinal dela é positivo. Entre 1 e 3 está abaixo do eixo do x, logo o sinal é negativo. E à direita de 3 ela volta a ser positiva. Então, ó, estudo do sinal na vizinhança de 1. Ó. À esquerda de 1 positivo, à direita de 1 negativo. Então, esse ponto aqui é um máximo. Estudo do sinal na vizinhança de x igual a 3. O sinal da derivada muda de menos para mais. Logo, x igual a 3 é mínimo. Tudo bem?
Professor, Pois não. não seria melhor o senhor Falhou agora, o teu áudio falhou. tá aqui, mínimo máximo? Essa figura que o senhor colocou aí em vermelho, o senhor construir ela assim, antes de falar? Vamos fazer isso então. E agora? Dá para ver? Tá dando pra ver, Tá professor. dando. Pronto. Então, ó, aquela parábola que eu desenhei ali, com a concavidade voltada para cima, é o gráfico da derivada. Que derivada é essa aqui, ó? Certo? Ela se anula para x igual a 1 e para x igual a 3. Então eu estou vendo que à esquerda de 1, o gráfico está acima do eixo do x. Portanto, o sinal é positivo. Tá? Entre 1 e 3, o sinal é negativo. E acima de 3, eu estou vendo que o sinal é positivo. Então, na vizinhança de x igual a 1, eu estou vendo que o sinal troca de mais para menos. Logo, é um ponto de máxima. Enquanto na vizinhança de 3, troca de menos para mais. Logo, é mínimo. Tudo bem? Tudo bem, Beleza. pessoal? Ó, eu vou combinar o seguinte, ó. Sim, professor. Beleza. Acabou a nossa aula aqui, mas eu não consegui chegar onde eu queria. Eu ainda tenho que passar por um outro problema, aquele outro problema que era o x menos 1 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado. Eu não consegui chegar nisso. Eu ainda queria mostrar uma outra forma de fazer estudo do sinal, tá? Então nós vamos combinar o seguinte: eu vou fazer uma parte e vocês vão ter que fazer a outra, tá? Porque se eu tiver que revisar tudo que está no ensino médio e que influencia o nosso aprendizado aqui, aí, cara,
não tem tempo que dê para poder eu gravar vídeo, tá? E aí minha mulher vai brigar comigo. Eu vou viver trancado aqui nesse escritório gravando vídeo. Aí não vai dar certo. Né? Então nós vamos fazer um acordo, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão correr atrás de estudar essa matéria chamada Estudo do Sinal das Funções. Tá certo? Tá certo? E o que eu vou fazer? Eu vou gravar o vídeo da aula 31, que essa é a aula 30. Eu vou gravar o vídeo da aula 31, começando da condição necessária. Tá? Aí vocês vão poder ver lá a condição necessária, a condição suficiente, os exemplos, alguns exemplos resolvidos, certo? E mais o assunto da aula 31. Em contrapartida, vocês vão compensar isso com o estudo desse material que é o estudo do sinal das funções. Tá? Então dá uma olhada, porque eu não vou ter condições de gravar um vídeo sobre o estudo do sinal, porque eu já vou ter que compensar essa questão da condição necessária, incluir um assunto que estava na aula 30 e botar na aula 31, senão eu não vou conseguir fechar o assunto da aula 31. Tá bom? Combinado? Fechado. Beleza, pessoal. Então, por hoje é só. Tá? Eu vou subir agora Boa noite. o vídeo dessa aula. E aí vocês podem encontrar lá se quiserem assistir de novo. Tá legal? Até mais. Professor, só uma Oi. pergunta, professor. Pode falar, Tanel. Tá bom, boa noite, professor. Essa aula de hoje que o senhor deu agora de noite, o senhor vai postar ela lá no YouTube Sim, também? agora mesmo. Essa mesma aula aqui que eu gravei, eu vou postar agora. Tá bom, obrigado. Tá certo, bom? professor. Boa noitinha. Obrigada Tá pela aula. bom, beleza. Obrigado. Tchau.